Talvez o problema não seja não ter encontrado o seu propósito. Talvez o problema esteja na forma como você tem procurado por ele. Em algum momento da vida, muita gente faz exatamente a mesma pergunta: qual o meu propósito? Talvez você esteja se perguntando isso exatamente agora. Talvez já tenha pesquisado vídeos, lido livros, feito testes de personalidade, tudo na esperança de finalmente encontrar uma resposta. Ou talvez olhe para outras pessoas e tenha a impressão de que elas descobriram exatamente o que nasceram para fazer, enquanto você continua aí, tentando entender qual é o seu lugar. Mas essa não é uma dúvida exclusiva sua ou de uma única geração. Muito antes da internet, filósofos já tentavam compreender por que essa pergunta acompanha a humanidade há tanto tempo. E eu também já fiz essa pergunta muitas vezes. Até que comecei a desconfiar de que talvez eu estivesse procurando a resposta do jeito errado. E é justamente sobre isso que eu quero te revelar hoje e te mostrar uma forma diferente de investigar essa pergunta. E como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo. Prazer, eu sou a Ari, sou especialista em ciências comportamentais e mestre em tecnologia e inovação. Dificilmente alguém acorda em uma quinta-feira qualquer e começa a se perguntar: qual é o meu propósito de vida? Normalmente esse tipo de pergunta aparece quando alguma coisa muda. Às vezes é a carreira que deixa de fazer sentido, foi o meu caso. Em outras situações, depois de uma grande conquista, você alcança um objetivo que desejou por muito tempo e percebe que a sensação não era exatamente aquela que imaginava. Também pode surgir depois de um término de relacionamento, da chegada de um filho, de uma mudança de cidade ou da partida de alguém. Ou simplesmente porque a vida entrou no piloto automático. Você continua fazendo o que sempre fez, mas em algum momento começa a se perguntar por quê. E talvez seja exatamente por isso que essa seja uma das perguntas mais antigas da humanidade. Aristóteles refletia sobre o que dá finalidade às nossas ações. Já Viktor Frankl, depois de sobreviver aos campos de concentração nazistas, escreveu que uma das maiores necessidades do ser humano é encontrar sentido para a própria vida. E aqui eu acredito que exista uma diferença importante entre investigar a pergunta, qual o meu propósito de vida, e acreditar que existe uma única resposta esperando para ser encontrada. Porque quando pensamos assim, começamos a procurar o propósito como se ele fosse um objeto perdido, como se existisse uma profissão perfeita, uma missão específica, um chamado que um dia simplesmente vai aparecer. Nas ciências comportamentais, sabemos que o cérebro está ali o tempo todo tentando economizar energia. Ele é meio preguiçoso. Por isso, ele prefere respostas rápidas a processos longos. É muito mais confortável acreditar que existe uma resposta certa esperando por nós do que aceitar que talvez precisemos construí-la aos poucos. E sem perceber, transformamos essa busca em um caça ao tesouro. E talvez seja justamente aqui que a maioria de nós cometa o mesmo erro. Fazemos mais um teste, lemos mais um livro, assistimos a mais um vídeo. Mas e se o problema não estiver na falta de respostas? E se estiver na forma como estamos conduzindo essa investigação? Porque talvez o propósito não apareça em um único momento de clareza. Talvez ele deixe evidências nas escolhas que você repete, nos problemas que você resolve, nos ambientes em que se sente mais viva, nas conversas que despertam a sua curiosidade, ou na forma como naturalmente contribui para a vida das outras pessoas. Quando essas evidências começam a ser organizadas, alguns padrões começam a aparecer. E talvez seja justamente aí que a inteligência artificial possa ser uma aliada. Não porque ela vai responder de forma objetiva e direta qual o seu propósito, mas porque ela consegue organizar informações, identificar padrões e, principalmente, fazer perguntas que talvez você nunca tivesse pensado em fazer. Então, em vez de perguntar qual é o meu propósito de vida, eu faria um pedido bem diferente à inteligência artificial. Algo como: quero investigar o que dá sentido à minha vida e compreender melhor o que pode estar por trás do meu propósito. Comece me perguntando o que significa propósito de vida para mim, sem assumir uma definição pronta. Depois,
Faça perguntas cada vez mais específicas, uma de cada vez, explorando minhas experiências, escolhas, interesses, valores, momentos marcantes, atividades que me dão energia e formas como gosto de contribuir para a vida de outras pessoas. Só depois de reunir informações suficientes, me ajude a organizar as respostas, identificar padrões, levantar hipóteses e apontar possíveis caminhos para continuar essa investigação. Não tente chegar a uma conclusão antes de analisar todas as evidências. A partir daí, ela poderia começar uma investigação. Perguntas como: então, em quais momentos de vida você se sentiu mais envolvida com o que estava fazendo? Que problemas você gosta de resolver repetidamente? Quais atividades fazem você perder a noção de tempo? Que tipo de contribuição aparece com frequência na sua trajetória? Quais valores parecem orientar suas decisões? Pelo que as pessoas costumam procurar você? Percebe que nenhuma dessas perguntas responde qual é o seu propósito, mas todas elas produzem evidências. E quando você reúne essas evidências, começa a enxergar padrões que, olhando para a vida de forma fragmentada, talvez nunca percebesse. É exatamente aqui que eu acredito que a inteligência artificial faz mais diferença. Não porque ela conhece você, muito pelo contrário, mas porque ela consegue organizar a informação que você já tem sobre si mesma e transformar essa informação em uma investigação muito mais estruturada. A inteligência artificial não está dizendo quem você é. Ela está ajudando você a enxergar aquilo que a sua própria história já estava mostrando. Talvez ninguém consiga responder de forma definitiva qual é o seu propósito. Nenhum filósofo, nenhum livro, nem a sua melhor amiga, e muito menos uma inteligência artificial. Mas todos eles podem ajudar você a fazer perguntas melhores sobre a sua própria vida. E se a inteligência artificial puder contribuir com esse processo, talvez o melhor uso que possamos fazer dela seja pedir ajuda para investigar aquilo que ainda não conseguimos enxergar sozinhos. É exatamente nisso que eu acredito. E se você quiser experimentar essa forma de usar a inteligência artificial, eu deixei um presente para você na descrição desse vídeo. Lá no meu site você encontra uma biblioteca de prompts gratuitos para começar a fazer investigações como essa. E se quiser ir um passo além, também deixei o guia Inteligência Artificial como espelho, lupa e mapa. Nele eu reuni mais de 45 perguntas organizadas em um método para transformar a inteligência artificial em uma parceira de pensamento estratégico. Alguém que ajuda você a refletir, organizar ideias e enxergar padrões que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. E eu quero te fazer um desafio. Usa o prompt, faz essa investigação e depois volta aqui para me contar nos comentários qual foi o principal insight que você teve sobre o seu propósito de vida.